Olá pessoal, meu nome é Humberto Gouveia Figueiredo, eu sou coronel da Reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Vivo junto com a minha esposa, Fabiana Aparecida Delboni, aqui em Alicante. Nós vivemos temporariamente aqui na Espanha. No vídeo de hoje, nós vamos falar um pouco sobre um evento muito importante para nós, enquanto família, que nós acabamos de realizar, que foi um tour pela Europa, por 5 países da Europa. A respeito deste assunto, a gente conversa logo depois da vinheta. Bom, pessoal, tem muita gente que conhece já a nossa história, mas tem muita gente que está vendo o canal pela primeira vez, né? E não conhece a nossa história. E eu gostaria de fazer a abertura desse vídeo contando um pouco do que nós estamos fazendo aqui na Espanha. Bom, logo depois que eu me aposentei, cheguei na reserva da Polícia Militar, eu conversei muito com a minha esposa e a gente decidiu que era importante que a gente tivesse um ano sabático, né? Que a gente saísse do país por um tempo para experimentar, conhecer outras culturas, outros países e também dessemos a oportunidade para que nossos filhos, né, distantes fisicamente da gente, experimentassem também uma evolução aí no Brasil, né? Nós então tínhamos uma dúvida inicialmente se iríamos para Portugal ou para Espanha. Pensamos bastante e escolhemos vir para a Espanha. Escolhemos a cidade de Alicante. O principal fator que nos motivou a escolher Alicante foi o fato de haver muita semelhança com a temperatura, principalmente do Brasil, o clima do Brasil. Alicante é uma cidade do litoral mediterrâneo, né? Fica nas margens do mar Mediterrâneo, uma cidade muito bonita, e escolhemos Alicante. Viemos para cá, os nossos filhos ficaram no Brasil. O nosso propósito inicial era viver por 2 anos aqui na Espanha, com o objetivo de dar entrada na solicitação de cidadania espanhola por residência. Então tem até um outro vídeo no canal em que eu abordo esse assunto. Há a possibilidade de você requerer a sua cidadania voluntariamente, né? É, tendo como pré-requisito a residir no país, morar aqui na Espanha. Bom, depois de um tempo morando aqui e também de algumas pesquisas sobre a legislação e também em função do fato de eu ser militar do Estado, né, de um eventual impacto que isso poderia gerar para mim enquanto oficial da reserva, nós mudamos os planos e aí decidimos que nós iríamos reduzir esse período de tempo para ao invés de 2 anos, um ano, e com a possibilidade de no futuro até voltar a morar aqui na Espanha, talvez por um período menor, né? Não repetindo o período de 12 meses. E também um outro propósito nosso, além da busca da cidadania e do ano sabático propriamente dito, era criar uma possibilidade da gente oferecer para os nossos filhos a experiência de fazer um tour pela Europa, tentando viajar pelo maior número de países possível, né? Que o nosso orçamento permitisse, que o tempo de férias deles lá no Brasil permitisse, enfim. Aí nós ficamos esse período inicial organizando essa viagem e nós acabamos por concretizar, fizemos um roteiro, né? Compramos todos as hospedagens, as passagens aéreas e tal, e iniciamos a viagem, nós aqui de Alicante e meus filhos lá do Brasil, no dia 19 de dezembro, né? Eles saíram do Brasil e nós saímos de Alicante e o nosso primeiro ponto de encontro foi a cidade de Lisboa, em Portugal. Então eu vou contar um pouquinho, né? Nós vamos contar um pouquinho do que foi essa viagem, né? De tudo que envolveu a viagem, da expectativa de rever os nossos filhos depois
de 6 meses distante, né? Alguém pode estar pensando, mas vocês conversavam com eles por rede social, vocês conversavam com ele pelo WhatsApp, pelo Facebook? Sim, a gente conversava. Mas não é a mesma coisa, né? Não é. Talvez a mãe possa dizer isso ainda mais. Todas as mães vão entender, não é a mesma coisa, né? Lógico, você vê pelo vídeo, mas você não tem o contato físico. Não sente cheiro, não né? sente o cheiro, não dá aquele abraço, aí não é a mesma coisa, não. Bom, aí o que nós pensamos inicialmente? Meus filhos, nós compramos a passagem para eles de Portugal. Existe uma possibilidade, voando pela TAP, de você vir aqui para a Espanha, mas fazendo uma parada em Portugal, né? A TAP é uma empresa, uma companhia aérea de Portugal, até para incentivar o turismo, eles fazem isso, uma parada de 2 a 5 dias em Lisboa ou em Porto, para depois vir aqui para a Espanha. Então eles compraram a passagem para a Espanha e pararam em Portugal, e nós saímos daqui da Espanha e fomos encontrá-los em Portugal. Bom, em todas as cidades que nós ficamos, a gente vai relatar depois para vocês, a gente optou pela hospedagem pelo aplicativo Airbnb. Então a gente compra a hospedagem em casa de proprietários, né, de famílias de proprietários. No caso, nós sempre fizemos a opção por apartamentos que só nós iríamos utilizar, mas há no Airbnb a possibilidade de você fazer a hospedagem com a família em casa, então você aluga apenas um quarto, né? Mas como nós estávamos em família, a ideia era curtir os filhos, a gente fez a opção de sempre ficar somente a gente nos apartamentos, né, nas casas que nós alugamos, né? Bom, aí nós então alugamos uma casa pelo Airbnb em Lisboa. Chegamos no dia anterior, né? Como nós saímos de Lisboa, de Alicante, nós chegamos em Lisboa rapidinho, né? 1h30 de voo nós estávamos em Lisboa. E os nossos filhos também saíram no dia 19, mas chegaram só no dia 20. A primeira coisa que aconteceu diferente é que aqui em Lisboa, em Portugal, estava tendo uma tempestade muito forte. E a gente ficou no aeroporto de Alicante por 9 horas até que o nosso voo saísse, né? Então foi muito estressante, né? Bastante complicado. Teve uma hora que a gente desceu, fez o procedimento de check-in, né? De passagem, lá, conferência dos documentos para entrar no avião. Aí pediram para voltar para trás. Porque estava tendo uma tempestade. Sim, estava muito... Uma tempestade. E atrasou até o voo deles do Brasil. O voo dos nossos filhos, que sairia do Brasil, né? Provavelmente pelo fato de que a aeronave ela sai de Lisboa, vai para o Brasil e depois volta do Brasil para cá. Então essa aeronave deve ter atrasado para chegar lá. O voo deles, que era inicialmente às 8 horas... tinha sido remarcado... Ia ser remarcado para o dia seguinte. Isso, para o dia seguinte, às 4h30 da manhã. Aí, por sorte, eles conseguiram ser encaixados num outro voo e acabaram chegando com um pouco de atraso, mas chegaram no dia seguinte, né? A gente se encontrou já próximo do nosso apartamento lá em Lisboa. Bom, em Lisboa nós ficamos do dia 20 até o dia 22. Lisboa é uma cidade maravilhosa, a gente fez muito compacto os pontos turísticos, então deu para fazer tudo a pé. Eu vou mostrar algumas fotos para vocês da nossa viagem, né, ao final do vídeo. Que a gente ficou também num apartamento que era bem no centro histórico. O apartamento fica bem no casco histórico mesmo, bem situado. Não era um apartamento de boa qualidade, né? Infelizmente deixava a desejar. Nós tivemos até um pequeno problema depois no encerramento do check-out lá, mas de qualquer forma a localização atendeu às nossas expectativas e foi bem interessante. Aí nós fomos para Madrid, saímos no dia 22, aí nós já viajamos juntos assim, fomos juntos para o aeroporto. Como eles tinham o segundo trecho da TAP de Lisboa para Madrid, eles foram num voo, 1 hora de diferença do nosso. Nós voamos numa empresa de low cost, né, uma empresa aérea aqui da Europa, né, e nos encontramos no aeroporto em Madrid na chegada. Nós chegamos um pouco antes, eles chegaram 1 hora depois, mas foi tudo tranquilo. Aí em Madrid nós ficamos também num apartamento, esse
Excelente. muito bom, completo, com tudo que nós precisamos, muito bem localizado, próximo de uma estação de metrô, pertinho do centro. Então a gente não dava para ir a pé direto para os pontos turísticos, mas a gente teve a oportunidade de O meio de transporte era muito bom, né? muito fácil, muito tranquilo. Madrid é uma cidade maravilhosa, né? Nós ficamos em Madrid até o dia 25, do dia 22 ao dia 25, um dia a mais do que tínhamos ficado em Lisboa. Passamos o Natal em família lá em Madrid e visitamos quase todos os pontos turísticos importantes de Madrid, né? Em Madrid nós compramos tickets para aqueles ônibus turísticos, então nós fomos em todos os pontos, são 2 rotas turísticas que tem, fomos em todos os pontos e alguns pontos a gente fez por conta a pé, né? Aproveitamos bem o período em Madrid. Aí de Madrid nós já voltamos, aí sim todos juntos no mesmo voo, aqui para Alicante, para a gente visitar, para os nossos filhos terem a Conhecer. oportunidade de visitar a nossa casa, né? Conhecer o lugar que a gente está morando. Tem um vídeo da nossa casa também que tá aí no canal, quem quiser também pode ter acesso para dar uma olhada. Eles não conheciam, só conheciam pelo vídeo também. E também tivemos a oportunidade de fazer com que eles deixassem aqui o seu cheiro, né? A gente pudesse ter essa possibilidade de criar pontos de recordação com os filhos. A gente está falando muito desse negócio de ter contato com os filhos, né? Eu acho que vai nos compreender quem já passou por essa experiência de ter uma ligação muito forte com os filhos como nós temos e de uma hora para outra assim ficar 6 meses sem ver, né? Não é simples, é muito difícil, então poder tê-los trazido para cá, né? E nós ficamos aqui em Alicante do dia 25 até o dia 29, em casa, passeando aqui por Alicante. Num dos dias nós fomos para Valência também, que é uma cidade aqui da comunidade valenciana, a capital da comunidade valenciana, uma cidade muito bonita também. Foi muito legal pra gente, foi muito importante pra gente. E eles também puderam, como filhos, né, ver que os pais deles estão bem acomodados, estão bem estruturados. Isso também acaba, de alguma forma, os tranquilizando, né? Bom, então ficamos aqui até o dia 29, né? Num dos dias nós fomos para Valência. Eu aluguei um carro para circular aqui por Alicante, né? Mostramos tudo que tem, todos os pontos mais importantes da cidade, né? Vamos às praias, né? Ao castelo, que é o ponto turístico mais importante de Alicante, o Castelo de Santa Bárbara, a Esplanada, enfim, eles conheceram tudo aqui. E foi muito legal tê-los aqui em casa, né, Fábio? Visitamos o cassino. Fomos no cassino, não tínhamos ido no cassino até agora, aqui tem um cassino grande aqui em Alicante. E aqui nós tivemos uma experiência ruim, que eu também vou, a gente não vai falar só sobre os pontos bons da viagem, vamos falar também sobre os sustos que nós tomamos, né? Foram alguns. Aqui, num determinado dia que nós temos até para passear, quando nós voltamos, nós esquecemos a chave pro lado de dentro. E aqui na Espanha, a hora que você fecha a porta pro lado de fora, mesmo que você não vire a chave, ela trava, ela tranca, né? E aí nós tivemos que arrombar a fechadura e passamos uma tarde inteira, um vizinho aqui desceu para romper a fechadura e a gente comprei uma fechadura nova, uma fechadura de trava, então pega na porta Fechadura inteira. Blindada, fechadura blindada, bem lembrado. E aí a gente acabou perdendo uma tarde toda e ficou ruim, eles mesmos ficaram um pouco tristes porque ficou um clima meio assim, ruim pra gente, que nós estávamos do lado de fora e foi bem na véspera do dia que a gente ia fazer a viagem seguinte. Então, e era um sábado, que sábado de tarde já. Não tinha como ir atrás de chaveiro, não conhecemos também, não conhecíamos, não tem um telefone de chaveiro, tava tudo fechado aqui porque já era começava as comemorações do Ano Novo. Eu tentei contato com a dona aqui do apartamento onde eu moro, ela também estava viajando, não atendeu, só depois que a fechadura já estava sendo arrombada que ela voltou a ligação e aí não foi legal, foi uma experiência bem chata que a gente passou aqui. Bom,
Aí nós fomos para... Mas resolvemos. Resolvemos, resolvemos. Aí nós fomos para Edimburgo, na Escócia, né? Essa foi uma indicação do meu filho, Kairê. Essa passagem de ano na Escócia, num evento chamado Hogmanay, né? Hogmanay. 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 Não é money, money. Money. Então ela é muito tradicional, né? Então todas as pessoas vão para as ruas lá e tem bandas tocando em todo lado e, enfim, um evento muito grande mesmo. E aí a gente não conhecia a Escócia também, fomos conhecer a Escócia. Aí ficamos na Escócia do dia 29 até o dia 1º, né? Dia 1º, fizemos uma passagem de ano na rua lá. E depois, no dia seguinte, dormimos, acordamos um pouco mais tarde. O Airbnb que nós ficamos também lá, muito bom. Muito bom. Super bem localizado. O transporte é muito fácil lá. Quarteirão de casa. Tudo muito perto, né? E foi bem legal a festa lá na cidade. Vai gente do mundo todo, é uma festa muito tradicional. Se vocês pesquisarem aí no Google passagem de ano na Escócia, vai ver um monte de informação sobre esse evento aí, que é super legal, queima de fogos, muito legal. E a gente tava com as pessoas mais importantes da nossa vida, que são os nossos filhos, né? Então, eu acho que foi um dos anos, uma das passagens de ano novo mais especiais da nossa vida, se não a mais especial das nossas vidas, né? Claro que nós pretendemos viver mais e, quem sabe, realizar outras em outros países, em outras regiões, com mais pessoas, não sei, vamos ver. Bom, aí ficamos em Edimburgo até o dia 1º, como eu disse. No dia 1º, nós partimos para a última etapa da nossa viagem, que era a Bélgica. Nós fomos para Bruxelas, na Bélgica. Os meus filhos, eles compraram a passagem entrando por Portugal, né? E depois voltando de Bruxelas. Então a gente fez o roteiro de tal forma que a gente encerrasse a nossa viagem pela Bélgica, em Bruxelas. Na Bélgica nós ficamos do dia 1º até o dia 5, quando eles foram embora, né? Acho que foi a Bélgica e a Espanha, Alicante e Madrid, foram os lugares que nós ficamos mais tempo. Na Bélgica, a gente foi, o primeiro dia nós fomos passear na cidade de Bruxelas mesmo, muito bonita, né? Super legal, a arquitetura, né? Bem interessante mesmo a cidade. No segundo dia, a gente tinha alugado um carro lá também, né? Porque o aeroporto é muito distante, então valia a pena alugar um carro, que a gente ia gastar só de Uber para ir do aeroporto, da onde a gente chegou, que foi em Charleroi, para Bruxelas, ia ficar mais do que o dobro do preço do carro alugado. E aí nós fomos para Bruxelas. Primeiro dia nós ficamos em Bruxelas, não usamos o carro, fizemos tudo de transporte público. E no segundo dia a gente foi para Amsterdã, na Holanda, que é bem pertinho, 2 horas de viagem. A gente passou da Bélgica para a Holanda. Não deu muita sorte, pegamos chuva, mas foi legal, porque a gente foi conhecer a fábrica da Heineken. O meu filho já conhecia, ele já tinha ido para a Holanda uma vez, mas nós nunca tínhamos conhecido, eu, minha esposa e a minha filha Ingrid. E a gente também passeou bastante pelo centro de Amsterdã, né? Conhecemos as ruas principais, os canais, né? Vimos o transporte de bicicleta lá, o quanto é importante na cidade. Foi legal. Atrapalhou um pouco, foi a chuva, mas mesmo assim foi bem interessante. Aí voltamos para casa e no dia seguinte fomos para Bruges. Bruges é uma cidade lindíssima, né? O último dia foi o dia assim que coroou a nossa viagem. O dia amanheceu, estava frio, né? Como está frio na Europa agora, mas o dia amanheceu ensolarado, né? Límpido. E Bruges é maravilhosa, uma cidade, acho que foi a cidade mais bonita que a gente visitou. Calma, tranquila, mas foi uma das mais bonitas. Lembra assim, lembra com muito adiante, né? Bem na frente,
lembra a nossa Campo do Jordão, Gramado aí no Brasil, mas é Mas muito, é assim, muito. assim, bem, muito mais casas, muito mais lugar. E é uma cidade que tem muitos canais, então tem passeio turístico lá de barco pela cidade toda. A cidade tinha uma feira lá com venda de alimento, no Roupa. centro da cidade, tudo. Tem uma cidade linda, 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 linda. Aí, tem até um monte de gente que a gente fez publicação nas nossas redes sociais, um monte de gente falando que realmente já tinha ido, que já tinha ido, tinha tido a oportunidade de ir em Bruges e confirmando isso. Aí, nesse dia, né, que foi o penúltimo dia, no dia 4 a gente viveu a experiência mais assustadora das nossas vidas, né? Eu estava com meu filho no sofá da casa, também nós ficamos numa Já era de casa noite, a pelo gente tinha chegado já do passeio, né? já tínhamos chegado do passeio. Nós ficamos numa casa, nós ficamos também num Airbnb em Bruxelas, uma casa também muito boa, bem localizada, né? E aí eu estava vendo o celular e carregando ao mesmo tempo com uma dessas baterias, né? Baterias Portátil. portáteis, né? E aí, num determinado momento, a bateria explodiu. Estava do meu lado, entre eu e meu filho na cama, com cobertor na cama e tudo mais. Ela explodiu e começou a pegar fogo, né? A minha primeira reação foi jogar a bateria para frente, para tirar da coberta, né? Só que ela continuou pegando fogo e explodindo, jogando. Ela tinha Jogando. várias pilhas dentro, então cada pilha que saía, ela ia explodindo. Bom, resumindo a história, assim, por pouco não aconteceu um acidente, um incêndio na casa, né? Imediatamente eu levantei, peguei a coberta e fui abafar o fogo. A minha filha viu uma garrafa de água perto, jogou também para ajudar e a gente conseguiu dominar o incêndio, né? Logo na origem, evitando que acabasse acontecendo um incêndio na casa de proporções que a gente não sabe nem definir, porque era um apartamento que estava no primeiro andar, de 4 andares. Se pegasse um fogo ali, ia incendiar o prédio todo, porque não tinha como conter, né? E aí houve pequenos danos materiais, né? E graças a Deus ninguém se feriu, ninguém se queimou. A coberta que a gente tava no corpo, uma das mantas era aquela manta de tipo fibra, né? Material sintético. Quando queima, ela junta como se fosse plástico, assim. Então, se o negócio, se o incêndio ficasse no sofá onde estava, além de queimar mais facilmente, porque era pano que tinha ali, certamente aquela coberta podia grudar no corpo da gente e produzir ferimentos que a gente não sabe nem definir de que tamanho, né? De que proporção. Então, foi realmente. Pega fogo muito rápido, questão de segundos. Foi realmente um milagre não ter acontecido apenas pequenos danos materiais, pequenos mesmo, mínimo, né? Ficou a marca do fogo em cima do rack da casa, ou queimou um pouco o tapete, uma parte do tapete, né? Também, sem danificar o tapete inteiro, mas a coberta que eu usei para apagar. Assim. Só que aí a gente acionou os proprietários, avisou o que tinha acontecido, né? E acionamos o Airbnb. Tem muita gente que não sabe disso, eu vou até usar esse espaço como orientação. O Airbnb, ele tem um seguro, né? Então é um seguro que protege tanto quem aluga a casa, se você aluga a casa e acontece um dano na tua casa, o seguro do Airbnb cobre, mas também protege quem faz o aluguel, né? Quem precisa do aluguel. Você chega numa casa e aquela casa não está disponível para alugar. O Airbnb, ele te reembolsa, te acomoda numa outra casa, enfim. Não te desampara. Então é legal isso aí, é uma coisa que até a gente nunca tinha usado, né? Tinha acontecido tudo e acabou por falando pra gente que ele ia acionar o seguro pra gente não se preocupar, que o importante é que ninguém tinha se ferido e tudo mais. Aí depois desse susto, nós preparamos as malas e os meus filhos voltaram para o Brasil, né? Eles vieram do aeroporto de Bruxelas. E a gente foi para Charleroi, da onde a gente tinha chegado, para onde a gente chegou, para voltar aqui para Alicante, onde nós estamos hoje gravando esse vídeo. Hoje é dia 6 de janeiro, um dia depois, eles já chegaram no Brasil, estão no Brasil, e esse foi um resumo, né, da nossa história. Ficou um pouco longo, né? Eu tô vendo aqui já 23 minutos de gravação, mas eu fiz questão de contar detalhadamente. E fiz isso porque eu queria
tentar passar para vocês a importância que essa viagem teve para a gente, né? Teve um significado muito grande, muito importante, né? Estar aqui na Europa, vivendo tudo que a Europa oferece e não ofertar algo para os nossos filhos era uma dívida que a gente tinha com a gente mesmo, né? Então, a gente fortaleceu muito mais a nossa família, uniu muito mais a família. Certamente oferecemos aos nossos filhos uma experiência inesquecível. Nunca mais na vida deles eles vão esquecer os dias que eles estiveram aqui, né? A gente fez de um jeito que coube no nosso bolso, né? Não foi uma viagem esbanjando, mas a gente teve a oportunidade de comer bem, de passear, de visitar lugares, né? Então, porque foi feito com planejamento, com muita antecipação, né? E tudo isso ajudou bastante, né? E então eu queria, como uma mensagem até para 2020, dizer a você que tem sonhos, né? Sonhos como a gente teve agora, de fazer uma viagem dessa com nossos filhos, que os persiga, que é possível alcançá-los, sejam da natureza que for, né? Sonhos como esse que nós tivemos, né? De viajar com nossos filhos pela Europa, mas às vezes sonhos mais simples, né? De, sei lá, passar um dia na praia ou fazer oferecer um presente, alguma coisa desse tipo, é possível alcançar, só depende de você, né? Então nós estamos muito felizes com tudo que aconteceu, mesmo com sustos, né? Que até foram de alguma forma importantes para a gente ver os dois lados, né? Foi legal para a gente ter também essa experiência, né? E deles estarem juntos, passando por isso com a gente, né? Passar dificuldade junto também fortalece as pessoas, né? Então é isso aí. A gente vai deixar na sequência algumas fotos da viagem, né, dos diversos locais que nós passamos para que vocês também tenham um aperitivo do que foi essa nossa viagem. Um grande abraço. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar o seu like. Também se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para ser avisado toda vez que subir um vídeo novo para o canal. Até logo. Até logo.